Novos detalhes aí sobre a morte de uma mulher de 43 anos no Itapuã. Jaqueline Neres Ferreira foi morta esfaqueada. E o namorado dela foi preso ontem, no momento em que planejava fugir. Fabrício Lima de Araújo, de 27 anos, você vê imagens agora na tela, imagens do jornalismo da Record TV, no momento então que o Fabrício, de 27 anos, era encaminhado até a delegacia. Ele deve passar por uma audiência de custódia hoje. E só para você ter uma ideia, esse cara planejava fugir com uma outra mulher. Uma outra mulher. Quem tem os detalhes dessa história da prisão do Fabrício, da morte da Jaqueline, é a minha amiga Gabriela Faria, que está chegando ao vivo no Balanço Geral. Eu quero saber, Gabi, conta pra mim essa história, infelizmente, como é que foi a morte dessa mulher de 43 anos, da Jaqueline. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde, pessoal que está ligadinho aí no Balanço Geral. É um caso que choca, né, Cadengue? Segundo a Secretaria de Segurança Pública, este já é o 8º feminicídio aqui no Distrito Federal, isso desde o início do ano. E olha, a gente fala em 8º feminicídio porque sim, né, este caso se trata de feminicídio. Inclusive, o Fabrício, ele acabou confessando o crime na delegacia. Cadengue, as informações que nós recebemos, esse caso está sendo investigado, vem sendo investigado desde o domingo, né, quando o corpo da Jaqueline foi encontrado dentro da casa dela, né, com pelo menos 4 facadas. Esse caso vem sendo investigado ali pela 6ª delegacia ali do Paranoá, né, o delegado responsável pelas investigações é o doutor Ricardo Viana. Então, desde domingo, né, os agentes, o delegado vem investigando, estão à procura do Fabrício, porque a informação que eles tiveram de testemunhas e ali investigando essa situação, eles acabaram encontrando, então, né, o corpo da Jaqueline na casa, e a informação que eles receberam foi o seguinte, que ela foi encontrada com vários machucados, que se tratavam aí de facadas, né, a princípio trata-se de 4 facadas que ela teria levado, né, durante essa briga, essa discussão com o Fabrício, né, um casal, a gente está falando de um casal, inclusive a perícia vai até investigar para saber realmente, Cadengue, se foram essas 4 facadas ou se tiveram mais, porque o Fabrício na delegacia, na hora que ele confessou esse crime para o delegado, ele disse que lembra que ele tinha dado mais de 4 facadas nesta companheira, Cadengue. Pois é, Gabi, a gente está acompanhando aqui o momento da prisão dele, o momento que ele chega até a 6ª delegacia de polícia, tá aí, ó. Tá aí a imagem do Fabrício, 27 anos, né, na delegacia confessou o crime, disse que teve crises de ciúmes, porque ela estaria falando com uma outra mulher. E aí, após ser preso, né, outro homem, perdão, Jaqueline, e o Fabrício, após ser preso, ele foi encontrado, na verdade, tentando fugir com uma outra mulher. Que história foi essa, Gabi? Explica pra gente, por favor, minha amiga. Vamos entender esse caso, né? Vamos entender o caso do Fabrício com a Jaqueline, Cadengue. Eles se conheceram há uns 5 meses, tá? Num aplicativo de relacionamento. E aí eles começaram a ter esse relacionamento, a gente está falando da Jaqueline e do Fabrício. Eles começaram a se relacionar e há 3 semanas eles resolveram morar juntos, né? A Jaqueline é uma empregada doméstica, né? O Fabrício a gente não sabe com o que ele trabalhava, mas o fato é que eles se conheceram por esse aplicativo de relacionamento, começaram a namorar durante 5 meses, resolveram há 3 semanas morar junto. E aí o que teria acontecido? Neste domingo parece que o Fabrício teria ficado com muitos ciúmes, uns ciúmes que deixou ele transtornado e pelo jeito ele é um reincidente nesse tipo de crime. A gente vai falar daqui a pouquinho por quê. O fato é que ele teria ficado com ciúmes porque ele viu a Jaqueline trocando mensagens com outro homem. Ele teria, então, ali naquele momento em que ele ficou com ciúmes, achando que ela estava ali conversando, se relacionando, trocando intimidades com outro homem, ele partiu para cima da companheira, dando pelo menos 4 facadas. Inclusive, o delegado fala de um detalhe que choca a gente quando a gente leu ali, né, o boletim de ocorrência, que no momento em que ele deu essas facadas
na Jaqueline, ela teria até tentado abraçar ele para que ele cessasse, para que ele parasse de dar as facadas. O fato é que ele fugiu do local desta casa onde ele morava com a Jaqueline há mais ou menos umas 3 semanas e estava foragido desde então. Os vizinhos foram os que ligaram para o filho da Jaqueline, Cadengue, informando que eles ouviram uns barulhos estranhos, que alguma coisa não estava certo. Quando o filho da Jaqueline chegou no apartamento, na casa, eu não sei ao certo se se trata de um apartamento, por ser condomínio, imaginei que fosse apartamento. Quando ele chegou na residência, ele já encontrou a mãe morta. E aí vem essa história do Fabrício. Ele estava desaparecido. A polícia, então, estava à procura dele desde domingo. A polícia o encontrou ontem em um condomínio próximo ali onde ele morava com a Jaqueline. E ele já estava, Cadengue, com as malas prontas. Ele fugiu no dia do crime com o celular da Jaqueline. Ele levou o celular. E aí, nesta casa, nesse condomínio próximo ao local do crime, a polícia o encontrou. Ele estava já com as malas prontas, já estava se preparando para fugir aqui do Distrito Federal. E a polícia acabou descobrindo que ele estava recebendo ajuda e recebeu ajuda, Cadengue, no dia do crime, até para poder esconder, para que ajudasse ele a acobertar esse crime, que escondesse ele da polícia. Ele recebeu ajuda de uma outra companheira, ou seja, ele estava se relacionando com 2 mulheres ao mesmo tempo. E essa outra companheira do Fabrício, grávida dele, Cadengue, ela também foi levada para a delegacia. No momento em que o Fabrício foi levado, ela também foi levada. Na delegacia, o Fabrício confessou o crime, diz que foi por ciúmes, que teria achado que ela estava conversando com outro homem pelo celular e que ficou cego. Agora, por que eu digo que ele é reincidente, Cadengue? Porque ele tem já um crime que ele foi preso, uma tentativa de homicídio, quando ele ainda preso não, Ele foi apreendido porque ele era menor de idade. Então ele já tem essa passagem, já tem esse histórico criminoso. Ele já teria tentado aí matar uma companheira por causa de ciúmes, Cadengue. Com certeza, Gabi, é a informação que chega com você agora. E aproveitando, Gabi, eu quero que você acompanhe junto comigo. A gente tem uma reportagem para entender como é que foi a prisão dele, os momentos ali do trabalho da polícia após ele ser encontrado, escondido e também, claro, ter matado a companheira Jaqueline Neres, de 43 anos. Dá uma olhada. Jaqueline Neres Ferreira, de 43 anos, foi morta com pelo menos 4 facadas aplicadas pelo companheiro. Isso segundo a família e também a polícia. Jaqueline morava nesta casa localizada aqui no Itapuã. Segundo o filho, a mãe de 43 anos de idade conheceu o jovem de 23 há cerca de 5 meses em um aplicativo de relacionamento. De lá para cá, os dois começaram a namorar. Há 3 semanas, resolveram morar juntos. No último domingo, por volta de 7 horas da noite, o filho recebeu uma ligação dos vizinhos dizendo que havia acontecido alguma coisa lá dentro. Então, o filho veio até aqui. Quando entrou na casa, viu várias marcas de sangue pelo chão. E a mãe estava morta na cozinha. Me joguei em cima dela, tentei virar ela, tentei fazer com que ela acordasse. O companheiro de Jaqueline foi encontrado em Sobradinho pelos policiais civis da 6ª DP. De acordo com o delegado, o homem relatou tudo o que aconteceu sem nenhum tipo de arrependimento. E o principal motivo do crime foi ciúme. Falou que pegou uma mensagem no aparelho celular da vítima, onde ele interpretou como uma suposta traição, daí disse ter ficado cego e passou a esfaqueá-la. Disse que contou 4 facadas, mas pode ter praticado mais golpes na vítima. E relatou também que ela se abraçou a ele e pediu para ele parar, mas ele continuou. Ainda de acordo com o delegado, o companheiro de Jaqueline mantinha um outro relacionamento. E quando era menor de idade, o jovem tentou matar um homem. Esse indivíduo mantinha um relacionamento duplo. Uma outra mulher que diz saber que ele convivia com a vítima, que está grávida dele, inclusive deu fuga para ele no momento que ele praticou o crime. Esse mesmo indivíduo, no ano de 2018, enquanto ele era menor, ele praticou também uma tentativa de homicídio por ciúme.
Jaqueline era empregada doméstica e amada pelo filho e também por toda a família. Um exemplo de mãe, batalhadora, criou nós dois praticamente sozinhos, sem depender de ninguém. Ela nos ensinou valores que ultrapassam a realidade que a gente vive, porque a gente sabe no mundo hoje como o mundo anda, mas esses valores que ela ensinou pra gente desde pequeno, a gente sempre carregou, que foi nunca pegar nada que é dos outros, fazer mal a ninguém. A partir de agora ficam apenas a dor e o pedido de justiça. A justiça é a palavra que vai chegar mais ou menos perto do que a gente pode esperar, do que possa acontecer com um sujeito desse. Esse indivíduo, após a prisão de flagrante, vai ser encaminhado ao carceragem do Departamento de Polícia Especializada, onde aguardará a audiência de custódia e o Poder Judiciário vai decidir se ele vai ser libertado ou ficará preso em flagrante. Entretanto, nós entendemos, essa Polícia Judiciária, que pela magnitude do crime, pela hediondez, a prisão preventiva dele é dada como certa. Gente, um cara com um histórico desse, do Fabrício, quando ainda menor, quando ainda jovem, né, adolescente no caso, tentou matar a ex-namorada. É por conta de uma mensagem no telefone, tira a vida da Jaqueline no último domingo. O cara não pode estar por aí, né? De forma alguma, ainda mais planejando fugir. Mas eu quero saber da Gabriela. A Gabriela tá de volta com a gente. Vamos colocar a Gabriela, por favor. Gabriela Faria, que ela tá acompanhando o caso de perto. Né, Gabi? Para trazer as novidades. A audiência de custódia. A previsão para hoje. Já aconteceu? Vai acontecer? Como é que tá a situação? Olha, Cadengue, a informação que nós recebemos, né, que a nossa produção entrou em contato, inclusive, com o delegado responsável, que é o doutor Ricardo Viana, para saber a que pé que estava, né, porque essa prisão aconteceu ontem. O delegado disse que ele ainda está lá na 6ª DP, ele ainda está sendo ouvido pelo delegado, então há a previsão desta audiência de custódia acontecer hoje ainda, mas ela ainda não aconteceu. Então, neste momento, ele ainda está na delegacia, está preso preventivamente, é um crime, né, hediondo, como o próprio delegado acabou dizendo. Não é a primeira vez que ele tenta fazer isso, né, e dessa vez ele consumou esse fato, porque a primeira vez foi uma tentativa, dessa vez foi o feminicídio, né? Ele estava com as malas prontas para fugir. Então é um homem que não pode ficar solto, eles têm que estar preso, esperando essa determinação dessa audiência de justiça, né? O que for determinado durante essa audiência de justiça, porque se ele fica solto, ele pode fugir de novo. Então ele é um homem perigoso. E fora esse crime, né, que ele cometeu, Cadengue, né? Não é a primeira vez, tentou quando era menor e agora, quanto maior, acabou praticando realmente esse feminicídio aí contra essa mulher, que a gente vê essa reportagem do filho aí transtornado, né? É horrível toda essa história aí que a gente acabou de acompanhar, né, Cadengue? Não, e é mais triste ainda a questão do feminicídio, né? O 8º caso só esse ano. Cada final de semana a gente chega com uma história aí, infelizmente, de tentativas, agressões, violências. Um homem que essa mulher colocou pra dentro de casa tem 3 semanas. Infelizmente, ela confiava, achava que era possível ter um relacionamento com esse cidadão. E o cara, em 3 semanas, tira a vida dessa mulher. Muito triste, viu, Gabi? A gente vai acompanhar ao longo da programação, claro, você tá com a prioridade também na notícia, saindo já uma decisão da audiência de custódia. Só voltar aqui ao vivo com a gente, trazendo todos os detalhes, tá bom? Minha amiga Gabriela Faria, ao vivaço, no nosso Balanço Geral, hein?